Contando com a solidez defensiva e a efetividade do ataque, o Arsenal voltou a vencer o Aston Villa após as 2 derrotas da última temporada e se manteve com 100% de aproveitamento na Premier League às vésperas dos difíceis embates contra Brighton, Tottenham e Manchester City. Bom, a segunda rodada da nova temporada da Premier League colocava frente a frente os times de Aston Villa e Arsenal, que embora historicamente não sejam rivais diretos, pois não estão nem mesmo situados ali na mesma cidade, vivem um período de intensa rivalidade que ganhou maiores proporções na última temporada em função dos 2 triunfos do Aston Villa sobre o Arsenal pela Premier League, ou seja, tanto no turno quanto no retorno do campeonato, o que, é claro, acabou atrapalhando a caminhada dos Gunners rumo à conquista do título inglês, que no final das contas foi ganho pelo Manchester City pela 4ª temporada consecutiva. Além disso, as vitórias sobre o Arsenal foram encaradas como uma espécie de vingança do treinador Unai Emery sobre o seu ex-clube, pelo fato do técnico do Aston Villa ter saído meio que escrachado do Arsenal depois de sua curta passagem de 1 ano e meio ou de 78 jogos pelo clube do norte de Londres. Lembrando que o Unai Emery foi o primeiro técnico dos Gunners na era pós-Arsène Wenger, sendo substituído em seguida pelo compatriota Mikel Arteta em 2019. E passados 3 anos, depois de um ótimo trabalho à frente do Villarreal, o Unai Emery retornou ao futebol inglês em 2022 para assumir o comando do Aston Villa e se tornar um dos técnicos mais cobiçados da Premier League, sendo inclusive o 4º treinador com mais pontos somados na competição desde que assumiu os Villains. Então, diante desse cenário, as comparações envolvendo Unai Emery e Mikel Arteta são inevitáveis, sobretudo quando eles se enfrentam, pois muitos ainda se questionam por que Unai Emery não conseguiu repetir o sucesso alcançado por Mikel Arteta no conjunto londrino, apesar dos números bastante similares entre os técnicos espanhóis. Bom, na realidade, pelo menos na minha opinião, o Unai Emery não conseguiu suportar o enorme peso de substituir Arsène Wenger no Arsenal. Não é fácil para nenhum treinador, por mais experiente que seja, dar sequência ao trabalho de uma lenda, de uma referência dentro de um clube. É mais ou menos o que vive Arne Slot hoje no Liverpool ao substituir Jürgen Klopp. Então o Unai Emery acabou não conseguindo lidar com toda essa pressão, e sem contar que na época o Arsenal também vivia uma fase para lá de turbulenta devido à escassez de títulos. Enfim, esse casamento, essa união entre o Unai Emery e Arsenal acabou não dando certo, mas hoje isso pouco importa, pois ao mesmo tempo que Mikel Arteta se consolidou no comando técnico do Arsenal, o Unai Emery também se firmou no Aston Villa após suceder com sucesso Steven Gerrard, a ponto de conduzir os Villains à Champions League pela primeira vez em 42 anos. Logo, fica evidente porque todos os holofotes deste primeiro encontro entre Aston Villa e Arsenal na temporada 2024-2025 estavam todos voltados ao técnico Unai Emery, que realizou contra os Gunners sua partida de número 65 pela Premier League, que terminou com a vitória do Arsenal por 2-0 no Villa Park, com gols de Leandro Trossard e Thomas Partey, ambos marcados ali na segunda etapa. Um resultado que, na verdade, não traduz o que foi o jogo. Apesar da ampla posse de bola por parte dos Gunners, foram os Villains que mais finalizaram e tiveram as melhores oportunidades. Entretanto, o Arsenal acabou sendo mais efetivo ao converter em gols as 2 únicas grandes chances que teve, e ainda que com o índice de gols esperados inferior, acabou voltando de Birmingham com os 3 pontos na bagagem e de quebra, colocando um fim aí na sucessiva sequência de vitórias do Aston Villa em estreias pela Premier League como mandante desde a temporada 2019-2020. De qualquer maneira, esse resultado somente reforça a tese de que o Arsenal está ainda mais forte em relação à temporada anterior, da mesma forma que ele se apresentou mais forte no ano passado em comparação ao ano retrasado.
Ou seja, os Gunners continuam em ascensão, especialmente no setor defensivo, que já havia sido a sua principal arma na temporada 2023-2024, em que eles foram donos da melhor defesa da Premier League, com apenas 29 gols sofridos em 38 partidas, superando até mesmo o tetracampeão Manchester City neste quesito, com 34 tentos sofridos. Em termos de comparação, por exemplo, na ocasião o Arsenal foi vazado 32 vezes a menos do que o Aston Villa, de Unai Emery, que ficou com a oitava melhor defesa da competição, com 61 gols sofridos. E vale ressaltar ainda que os comandados de Mikel Arteta também lideraram a Premier League no número de clean sheets, em razão das 18 rodadas em que eles não tiveram as redes balançadas ao longo da temporada. Todavia, se a defesa do Arsenal já era forte na última temporada, ela tende a ficar ainda mais nesta temporada devido às chegadas aí do zagueiro Ricardo Calafiori, ex-Bolonha, e do volante Mikel Merino, ex-Real Sociedad, que juntos custaram aos Gunners um montante de 82 milhões de euros. E se incluirmos ainda o valor de 31,9 milhões de euros gastos pelo Arsenal na compra em definitivo do goleiro Davi Raya, que passou a última temporada emprestado ao clube, esse valor sobe aí para quase 114 milhões de euros, o que parece muito, mas é pouco se comparado aos investimentos realizados pelo Arsenal nas últimas 3 temporadas, em que o clube acabou superando a barreira dos 160 milhões de euros gastos em cada uma delas. Ainda assim, o Arsenal ocupa apenas a 8ª colocação no ranking dos clubes que mais gastaram na Premier League até aqui nessa janela de transferências, cujo líder responde pelo nome de, não é difícil adivinhar, Chelsea, é óbvio, que já despejou a bagatela de 241 milhões de euros em contratações, seguido de Brighton, Aston Villa, Manchester United, Tottenham, West Ham, Ipswich Town e Arsenal, conforme você pode acompanhar aí na tela. Seja como for, os números comprovam que o Arsenal vem investindo pesado aí a cada janela de transferências, e eu digo isso porque vejo muitos jornalistas, muitos comentaristas esportivos, sempre parece que tentando passar um pano pro Arsenal, dizendo que o clube não gasta muito, deixando sempre esse rótulo de gastão aí pro Manchester City. E eu vejo isso até mesmo dentro da mídia inglesa, o que não é verdade, né? É necessário colocar os pingos nos is. O Arsenal investe tanto quanto o Manchester City, ou até mais. E essa janela de transferências é a prova disso. E não é nenhum demérito para o Arsenal, né? Na realidade, os Gunners só conseguiram alcançar o status aí de principais concorrentes dos Citizens na briga pelo título inglês por conta dos altos investimentos e das ótimas contratações realizadas nos últimos anos. Muito também se fala dos encaixes de Ricardo Calafiori e Mikel Merino na equipe do Arsenal. Bom, o zagueiro italiano é lateral esquerdo de origem, logo ele pode jogar centralizado na zaga, seja ao lado de Gabriel Magalhães, seja ao lado de William Saliba, ou também pode compor perfeitamente a linha de 4 homens do Arsenal na defesa ali pelo lado esquerdo. Acima de tudo porque o Zinchenko realmente não convenceu pelo clube do norte de Londres. E embora com a presença de Calafiori o Arsenal não tenha um lateral agudo para atacar o corredor, ele pode eximir o ponto esquerda da equipe, como são os casos de Gabriel Martinelli ou Leandro Trossard, das responsabilidades defensivas, deixando ambos somente imbuídos das funções de ataque. Já no caso de Mikel Merino, enfim o Arsenal preencherá a lacuna deixada ali do lado esquerdo do meio-campo desde a saída de Granit Xhaka ao Bayer Leverkusen em 2022. A ideia original de Mikel Arteta era escalar Kai Havertz, contratado junto ao Chelsea naquela mesma janela de transferências, para jogar como um segundo homem ali no meio-campo, fazendo o box-to-box, mas o Kai Havertz acabou não dando a fluidez que o Arteta imaginava. Posteriormente ele testou o Declan Rice na função, o Rice foi muito bem, mas é o único jogador no meio-campo do Arsenal que exerce essa função, o que acabou desgastando bastante o volante da seleção inglesa, que por isso caiu
muito de rendimento na reta final aí da última temporada. Portanto, a chegada de Mikel Merino, um jogador confiável e de baixo histórico de lesões, aliviará o fardo de Declan Rice. Afinal, trata-se de um volante que tem uma média de mais de 40 aparições por temporada em seus 6 anos vestindo a camisa da Real Sociedad. Deste modo, por mais que na minha opinião ainda exista a carência de um camisa 9 à altura, ali, um centroavante para empurrar a bola para dentro no ataque do Arsenal, podemos afirmar aí com total convicção que a movimentação dos Gunners nesta janela de transferências foi assertiva e pontual, pois além de manter a base da equipe vice-campeã inglesa nos últimos 2 anos, os londrinos ainda a fortaleceram. Sob todos esses aspectos, fica evidente porque o Arsenal já lidera a Premier League na temporada que promete ser intensa desde o início até o fim. Vide os seus próximos 3 compromissos no campeonato contra Brighton, Tottenham e Manchester City, respectivamente. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!